Carga Explosiva, título original em francês, Le Transporteur, é um filme de ação francês de 2002, falado em inglês, dirigido por Louis Leterrier e Cory Yuen, com roteiro escrito por Luc Besson e Robert Mark Kamen. O longa-metragem serve como o primeiro título da franquia cinematográfica Carga Explosiva e traz Jason Statham no papel principal. Ao seu lado, o filme também conta com as atuações de Chouki, François Berléand e Matt Schulte. A história acompanha Frank Martin, um motorista mercenário britânico altamente habilidoso que vive na França e trabalha como transportador profissional. Seu trabalho é simples: entregar pacotes de um lugar para outro sem fazer perguntas e sem jamais quebrar as regras. No entanto, quando uma de suas misteriosas entregas o conduz inesperadamente a uma situação perigosa, Frank se vê preso no meio de uma chocante operação de tráfico humano, sendo forçado a confrontar criminosos muito mais perigosos do que em qualquer trabalho que já tenha aceitado antes. Carga Explosiva estreou no Regency Village Theatre em 2 de outubro de 2002. Após a estreia, o filme foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 11 de outubro de 2002 pela 20th Century Fox. Posteriormente, foi lançado na França em 23 de outubro de 2002 pela Europa Corp e, finalmente, chegou ao Reino Unido em 17 de janeiro de 2003. Quando o filme chegou aos cinemas, recebeu reações mistas da crítica especializada. Enquanto alguns críticos apontaram falhas em partes da história e em sua trama simples, muitos elogiaram as sequências de ação estilosas do filme, as perseguições de carro em ritmo acelerado e as intensas cenas de luta. Em particular, os críticos destacaram a atuação de Jason Statham, cuja interpretação calma e disciplinada de Frank Martin ajudou a consagrá-lo como uma nova estrela do cinema de ação. Sua combinação de habilidades em artes marciais, presença física e uma personalidade cool na tela tornou-se um dos aspectos mais memoráveis do filme. Apesar da recepção mista da crítica, o filme teve um desempenho razoável nas bilheterias mundiais. Arrecadou cerca de 43,9 milhões de dólares em todo o mundo, provando que o público apreciou sua ação repleta de adrenalina e o conceito único de um motorista profissional que transporta pacotes misteriosos sob regras rígidas. O sucesso comercial do filme também ajudou a lançar uma franquia maior, construída em torno do personagem de Frank Martin. Devido a esse sucesso, a história teve continuidade com uma sequência, Carga Explosiva 2, Transporter 2, lançada em 2005, que trouxe de volta Jason Statham no papel principal, expandindo ainda mais o mundo repleto de ação da série Carga Explosiva. Frank Martin é um ex-soldado de operações especiais, altamente condecorado, que agora leva uma vida tranquila, porém rigorosamente controlada, no sul da França. Após deixar as Forças Armadas, ele utiliza as habilidades desenvolvidas durante seu serviço para atuar como motorista profissional em trabalhos de entrega perigosos e, muitas vezes, ilegais. Frank opera no submundo do crime como um transportador, alguém contratado para levar pacotes misteriosos ou pessoas de um local a outro, de forma rápida, segura e sem fazer perguntas. Visto que seu trabalho frequentemente envolve criminosos e acordos secretos, Frank criou um rigoroso código pessoal que lhe permite sobreviver nesse ramo de alto risco. Com o passar do tempo, ele construiu uma reputação de ser extremamente confiável e profissional. Os clientes sabem que, ao contratá-lo, o trabalho será realizado exatamente conforme o combinado. Sua personalidade calma, seu planejamento minucioso e suas excepcionais habilidades de direção fazem dele um dos transportadores mais confiáveis da região. Para manter seu trabalho organizado e evitar complicações desnecessárias, Frank segue 3 regras muito rígidas que ele jamais quebra. A primeira regra é: nunca mude o acordo. Isso significa que, uma vez definidos os termos de um trabalho, nada pode ser alterado, nem o preço, nem o prazo, nem o destino. Ao manter-se fiel ao acordo original, Frank evita confusões, discussões ou situações em que clientes tentem manipulá-lo depois que o trabalho já tiver começado. A segunda regra é: nada de nomes.
Frank recusa-se a descobrir ou compartilhar as identidades das pessoas envolvidas em suas entregas. Ele não quer saber quem são seus clientes, a quem pertence a carga ou para quem ela está sendo entregue. Ao manter tudo no anonimato, ele se protege de se envolver nos conflitos pessoais ou nas atividades criminosas das pessoas que o contratam. A terceira e mais importante regra é: nunca abra o pacote. Seja o que for que ele tenha sido contratado para transportar, uma mala, uma bolsa, uma caixa ou até mesmo uma pessoa, Frank nunca olha o que há dentro. O conteúdo do pacote não é da sua conta. Essa regra o ajuda a manter o distanciamento emocional do trabalho e o impede de se envolver em situações que poderiam se tornar perigosas ou moralmente complicadas. Essas regras constituem o alicerce da vida profissional de Frank Martin. Elas lhe permitem atuar em um mundo perigoso, mantendo ao mesmo tempo o controle, a disciplina e um senso de ordem. Enquanto as regras forem seguidas, o trabalho permanece simples: pegar o pacote, entregá-lo em segurança e ir embora sem fazer perguntas. No entanto, à medida que a história se desenrola, o rígido código de Frank acabará sendo testado de maneiras que ele jamais esperou. Na cidade de Nice, Frank Martin aceita um trabalho como motorista de fuga para um grupo de assaltantes de banco. Seu papel é simples, mas extremamente importante: esperar que os assaltantes concluam o roubo e, em seguida, levá-los embora rapidamente antes que a polícia consiga capturá-los. Como sempre, Frank já acertou todos os detalhes exatos do trabalho, incluindo o número de passageiros que irá transportar. No entanto, quando os assaltantes chegam após o roubo, Frank percebe imediatamente que algo está errado. Em vez dos 3 homens que ele esperava, há 4. Como Frank é conhecido por seguir suas regras com disciplina absoluta, essa mudança inesperada torna-se um problema sério. De acordo com sua primeira regra, nunca alterar o combinado, o trabalho deve permanecer exatamente como foi originalmente acordado. Frank explica calmamente aos criminosos que o passageiro adicional representa um peso extra no carro, o que poderia atrasá-los e comprometer sua rota de fuga cuidadosamente planejada. Em uma fuga em alta velocidade, até mesmo uma pequena diferença de peso pode afetar a velocidade, o equilíbrio e a manobrabilidade, especialmente ao tentar despistar a polícia. Por esse motivo, Frank se recusa a dar a partida no carro até que a situação seja corrigida. O líder dos assaltantes percebe que Frank não cederá. Sabendo que precisam de suas habilidades de direção para escapar, o líder impiedoso toma uma decisão brutal. Sem hesitar, ele mata um de seus próprios homens e abandona o corpo, reduzindo o número de passageiros de volta aos 3, originalmente combinados. Somente após o acordo ser restabelecido aos seus termos originais é que Frank dá a partida no carro e inicia a fuga. Frank demonstra, então, suas extraordinárias habilidades de direção enquanto navega pelas ruas, sendo perseguido por viaturas policiais. Valendo-se de sua experiência e de um controle preciso ao volante, ele consegue despistar os policiais que o perseguiam durante uma perseguição rápida e intensa. Sua capacidade de manter a calma sob pressão lhe permite concluir a fuga com sucesso. Após escaparem do perigo iminente, o líder dos assaltantes tenta persuadir Frank a estender o trabalho. Ele lhe oferece mais dinheiro para levá-los até a cidade de Avignon. No entanto, Frank recusa a oferta. Para ele, o trabalho terminou exatamente onde o acordo original estipulava. Como alterar o destino violaria sua primeira regra, ele simplesmente declina e deixa os assaltantes continuarem sua fuga por conta própria. Os assaltantes são, então, forçados a roubar outro carro e tentam fugir sem a ajuda de Frank. Infelizmente para eles, suas habilidades de direção não chegam nem perto de serem tão avançadas quanto as de Frank. Sua direção desastrada e imprudente rapidamente atrai a atenção e, por fim, leva ao desmoronamento de seu plano, permitindo que as autoridades os capturem. Pouco tempo após o incidente, um policial local chamado Inspetor Tarcone, interpretado por François Berléand, faz uma visita a Frank em sua casa isolada, situada no litoral, perto de Nice. Tarcone suspeita que o carro de Frank possa ter estado envolvido no assalto, pois testemunhas relataram ter visto um veículo semelhante ao dele na cena do crime. Apesar da suspeita, Frank mantém a calma e a cooperação durante o interrogatório.
Graças ao seu planejamento minucioso e à sua experiência, ele já tomou as providências necessárias para remover qualquer evidência que pudesse vinculá-lo ao assalto. No momento em que Tarcone chega, Frank já limpou seu carro e se desfez de qualquer objeto que pudesse revelar seu envolvimento. Sem provas que o liguem ao crime, o inspetor fica apenas com suas suspeitas e não pode tomar nenhuma medida legal contra ele. Frank Martin logo aceita outro trabalho. Desta vez, é contratado para entregar um pacote misterioso a um homem chamado Darren Wall Street Bettencourt. Bettencourt é uma figura rica e poderosa, envolvida em atividades comerciais escusas e é conhecido por atuar no submundo do crime. Como de costume, Frank aceita o trabalho sob suas habituais condições profissionais e se prepara para realizar a entrega de acordo com suas regras rigorosas. Enquanto transporta o pacote pelas estradas do sul da França, Frank de repente enfrenta um problema com seu carro, um pneu furado. Forçado a parar no acostamento, ele começa a substituir o pneu danificado. Durante essa breve pausa, algo incomum chama sua atenção. A grande bolsa que ele está transportando parece estar se movendo levemente. Isso levanta suspeitas de imediato, pois uma carga não deveria se mover, a menos que contenha algo vivo. A curiosidade e a preocupação acabam falando mais alto, e Frank decide quebrar uma de suas regras mais importantes: nunca abrir o pacote. Ao abrir a bolsa, ele descobre que ela contém uma jovem que foi firmemente amarrada e amordaçada. A mulher, aterrorizada e desesperada para escapar, tenta fugir rapidamente assim que surge a oportunidade. No entanto, Frank é altamente treinado e fisicamente capaz. Ele consegue persegui-la e capturá-la antes que ela consiga escapar. Durante a luta, 2 policiais notam a confusão por acaso e se aproximam do local para investigar. Isso cria uma situação perigosa para Frank, visto que ser flagrado com uma mulher sequestrada em seu poder poderia levá-lo imediatamente a sérios problemas com a lei. Agindo com rapidez e utilizando seu treinamento de combate, Frank domina ambos os policiais sem causar-lhes ferimentos permanentes, o que lhe permite retomar o controle da situação antes que as coisas se agravem ainda mais. Apesar da estranha descoberta, Frank acaba prosseguindo com a entrega e leva a mulher ao seu destino final, onde ela é entregue a Darren Wall Street Bettencourt. Após concluir o trabalho exatamente como prometido, Frank recebe seu pagamento. Bettencourt, impressionado com a confiabilidade e o profissionalismo de Frank, oferece-lhe imediatamente outra missão, ali mesmo. Para o trabalho seguinte, Bettencourt entrega a Frank uma maleta e o instrui a levá-la a um endereço específico na cidade de Grenoble. Frank aceita a tarefa e inicia a viagem. No caminho, ele para brevemente em um local à beira da estrada para comprar algo para beber e comer, fazendo uma pequena pausa na direção. No entanto, ao se afastar do veículo, algo inesperado e extremamente perigoso acontece. A maleta explode repentinamente em uma detonação poderosa. A explosão destrói o carro e revela que a maleta havia sido equipada com uma bomba oculta. Esse evento chocante deixa claro que Frank caiu em uma armadilha e que alguém pretendia matá-lo durante a entrega. O incidente marca um ponto de virada crucial, forçando Frank a perceber que foi arrastado para uma situação muito mais perigosa do que imaginava a princípio. Após sobreviver à explosão destinada a matá-lo, Frank Martin fica determinado a descobrir quem armou para ele. Ao perceber que Darren Wall Street Bettencourt é o responsável, Frank decide buscar vingança. Ele dirige até a luxuosa mansão de Bettencourt, localizada em algum ponto da costa sul da França. A mansão é fortemente vigiada por capangas armados, mas Frank utiliza suas habilidades de combate e treinamento tático para abrir caminho lutando contra eles. Um a um, ele derrota e mata os guardas que tentam impedi-lo. Após limpar a área, Frank rouba um dos carros de Bettencourt para escapar da propriedade. No entanto, ao se preparar para partir, ele nota algo inesperado no banco traseiro do veículo. Para sua surpresa, o mesmo misterioso pacote que ele havia entregue anteriormente, a jovem mulher, está lá novamente. Percebendo que, de alguma forma, ela foi trazida de volta para a situação, Frank decide levá-la consigo, em vez de deixá-la para trás. Ele dirige de volta para sua casa isolada, perto de Nice.
Assim que estão em segurança no interior da casa, a mulher finalmente se apresenta e revela que seu nome é Lai, interpretada por Shu Qi. Embora tenha sido tratada anteriormente como mera carga, ela agora começa a explicar mais sobre sua situação, dando indícios da perigosa operação de tráfico humano ligada a Bettencourt. Enquanto isso, Darren Wall Street Bettencourt descobre que a bomba na maleta não conseguiu matar Frank. Para confirmar o que aconteceu, ele visita um cúmplice sobrevivente que está se recuperando em um hospital. Quando o homem revela que Frank ainda está vivo, Bettencourt o mata friamente para eliminar quaisquer pontas soltas e impedir que a informação se espalhe. Ao mesmo tempo, o inspetor Tarcone, interpretado por François Berléand, continua investigando a misteriosa explosão de carro envolvendo Frank. Suspeitando do envolvimento de Frank, Tarcone o visita novamente para fazer perguntas sobre o incidente. Frank afirma calmamente que o carro envolvido na explosão havia sido roubado dele, mantendo seu habitual comportamento sereno. Para reforçar a história de Frank, Lai apoia inesperadamente seu álibi. Quando Tarcone pergunta quem ela finge ser a namorada de Frank, explicando que estava com ele e confirmando sua versão dos acontecimentos. Sua agilidade de raciocínio ajuda a convencer o inspetor, ao menos temporariamente, permitindo que Frank evite suspeitas imediatas. No entanto, o perigo está longe de ter acabado. Bettencourt logo envia um grupo de homens fortemente armados à casa de Frank para eliminá-lo de uma vez por todas. Os agressores lançam um ataque violento contra a propriedade, utilizando mísseis e armas automáticas, transformando a tranquila casa litorânea em um campo de batalha. Frank e Lai mal conseguem escapar da destruição. Felizmente, Frank havia preparado uma rota de fuga de emergência sob sua casa, uma passagem subaquática que leva em direção ao mar. Usando esse túnel oculto, eles nadam para longe do ataque e chegam a um esconderijo secreto onde Frank guarda suprimentos e equipamentos. Após a intensa fuga e o perigo constante que enfrentaram juntos, a tensão entre Frank e Lai começa a mudar. Na segurança do esconderijo, Lai se mostra mais aberta e emotiva, e os dois compartilham um momento de maior tranquilidade. Nesse momento, Lai seduz Frank, e o relacionamento entre eles torna-se mais pessoal, marcando um ponto de virada em sua conexão enquanto se preparam para enfrentar as ameaças que ainda estão por vir. Mais tarde, Frank Martin e Lai são levados a uma delegacia de polícia, onde o inspetor Tarcone, interpretado por François Berléand, continua a interrogá-los sobre os eventos recentes, incluindo o atentado à bomba contra o carro e os ataques ligados a Darren Wall Street Bettencourt. Durante o interrogatório, Frank tenta manter sua postura calma e controlada, mantendo-se fiel à sua versão dos fatos, ao mesmo tempo em que evita fornecer à polícia qualquer prova direta que possa vinculá-lo às atividades criminosas que cercam o caso. Enquanto Tarcone está ocupado interrogando Frank, Lai consegue, discretamente, acessar o computador do inspetor. Usando o banco de dados da polícia, ela busca informações sobre Darren Wall Street Bettencourt e suas atividades empresariais. O que ela encontra confirma seus piores temores. Os registros revelam que Bettencourt está profundamente envolvido no tráfico de pessoas, contrabandeando indivíduos ilegalmente através das fronteiras e explorando imigrantes vulneráveis em busca de lucro. Lai explica a Frank que Bettencourt está transportando grupos de imigrantes chineses que são mantidos em contêineres de carga sob condições terríveis. Muitos deles estão presos dentro desses contêineres, aguardando para serem transportados secretamente e vendidos a redes de trabalho ilegal assim que chegarem ao seu destino. Ao ouvir isso, Frank começa a perceber a verdadeira dimensão da operação na qual se envolveu, ainda que involuntariamente. Embora Frank normalmente evite envolver-se pessoalmente nos assuntos de seus clientes, a situação é diferente desta vez. Ao presenciar o custo humano da operação e compreender que pessoas inocentes estão sofrendo, ele se vê forçado a reconsiderar sua regra habitual de manter o distanciamento. Após certa hesitação, Frank concorda, relutantemente, em ajudar Lai a deter Bettencourt e resgatar as pessoas que estão sendo vítimas de tráfico. Determinados a confrontar o homem responsável, Frank e Lai,
dirigem-se ao escritório de Bettencourt. O objetivo deles é forçá-lo a revelar a localização dos contêineres e expor a operação de tráfico. No entanto, ao chegarem lá, a situação revela-se ainda mais complicada do que esperavam. Dentro do escritório, Lai depara-se com seu próprio pai, o Sr. Quai. Para seu choque, descobre-se que ele, na verdade, está trabalhando em parceria com Bettencourt na operação de tráfico humano. Em vez de tentar resgatar a filha ou os demais imigrantes, o Sr. Quai vinha ajudando a organizar o negócio ilícito. Essa revelação choca e devasta profundamente Lai, ao perceber que alguém em quem confiava está diretamente envolvido no crime. Antes que Frank possa reagir, Bettencourt consegue levar a melhor durante o confronto. Aproveitando-se do caos do momento, ele subjuga Frank e assume o controle da situação. Quando o inspetor Tarcone chega repentinamente ao local, Bettencourt manipula rapidamente a situação a seu favor. Ele acusa Frank de sequestrar Lai e alega que Frank é o responsável por tudo o que aconteceu. Como as provas parecem corroborar a versão dos fatos apresentada por Bettencourt, Tarcone tem pouca escolha a não ser cumprir a lei. Acreditando que Frank possa, de fato, estar envolvido no crime, a polícia o detém. Frank é preso e levado sob custódia, deixando Lai em uma situação difícil e emocionalmente abalada, enquanto os verdadeiros criminosos dão continuidade à sua operação. Enquanto está detido pela polícia, Frank Martin percebe que a situação está se tornando cada vez mais complicada. O inspetor Tarcone, interpretado por François Berléand, começa a suspeitar que a história contada por Darren Wall Street Bettencourt não faz sentido por completo. Embora Tarcone seja um policial vinculado à lei, ele desenvolveu certo respeito por Frank e acredita que este pode não ser, na verdade, o criminoso que Bettencourt alega que ele seja. Devido a essa suspeita, Tarcone propõe discretamente uma solução inusitada. Ele sugere que Frank simule uma fuga, fingindo fazer Tarcone de refém. Ao criar a aparência de uma fuga forçada, Tarcone pode permitir que Frank escape sem violar diretamente a lei ou admitir que o ajudou. Compreendendo que essa pode ser sua única chance de deter a operação de tráfico humano, Frank concorda com o plano e escapa da custódia policial durante o incidente simulado. Uma vez livre, Frank começa imediatamente a se preparar para o confronto que se avizinha. Seu primeiro destino é a cidade litorânea de Cassis, onde havia escondido anteriormente um arsenal secreto de armas e equipamentos. Nesse esconderijo oculto, ele reúne as armas de fogo e os apetrechos de que precisará para enfrentar os homens fortemente armados de Bettencourt. Após se armar, Frank prossegue em sua perseguição aos criminosos e, por fim, rastreia a operação deles até a movimentada área portuária de Marsella. As docas constituem um local ideal para traficantes de pessoas, pois os grandes contêineres de carga e os navios cargueiros permitem ocultar facilmente operações ilegais. Frank acredita que é nesse local que os imigrantes mencionados por Lai estão sendo mantidos antes de serem transportados. Enquanto busca informações, Frank depara-se com um grupo de capangas de Bettencourt em um terminal de ônibus nas proximidades. Uma luta brutal irrompe quando os criminosos tentam impedi-lo de interferir em seus planos. Usando seu treinamento em artes marciais e reflexos rápidos, Frank consegue derrotar vários agressores em um confronto veloz e intenso. No entanto, a luta atrai atenção e força Frank a fugir rapidamente. Para evitar ser capturado, ele mergulha nas águas próximas e desaparece sob a superfície. Após nadar para longe do perigo, ele rouba um carro nas imediações e retoma a perseguição. À medida que a aurora começa a despontar sobre as estradas litorâneas, Frank continua a perseguir os traficantes em uma perseguição em alta velocidade. Infelizmente, o veículo roubado acaba quebrando, deixando-o sem transporte em um momento crítico. Recusando-se a desistir, Frank improvisa rapidamente outro plano audacioso. Ele avista um pequeno avião em uma pista de pouso próxima e o sequestra, forçando o piloto a ajudá-lo a continuar a perseguição pelo ar. Enquanto a aeronave sobrevoa a rodovia por onde os traficantes viajam, Frank toma uma atitude ainda mais extrema. Ele salta do avião e desce de paraquedas em direção à estrada abaixo, aterrissando diretamente na rodovia para poder continuar perseguindo os criminosos e deter a operação deles antes que seja tarde demais.
O confronto final ocorre próximo aos caminhões de transporte, que carregam os contêineres repletos de imigrantes traficados. Frank Martin consegue alcançar o comboio e sobe nos veículos em movimento enquanto estes avançam em alta velocidade pela estrada. O que se segue é uma longa e intensa sequência de luta sobre os caminhões em movimento, na qual Frank enfrenta vários dos homens armados de Darren Wall Street Betancourt, ao mesmo tempo em que tenta deter a operação. Durante a brutal luta, Frank acaba ficando cara a cara com o próprio Betancourt. Os dois travam um combate feroz enquanto os caminhões continuam a avançar em disparada. Usando sua força e suas habilidades de luta, Frank finalmente consegue dominar Betancourt. No meio da briga, ele arremessa Betancourt para fora do caminhão, fazendo-o cair na estrada abaixo. A queda deixa Betancourt diretamente no caminho do comboio e, em questão de instantes, ele é esmagado sob as rodas maciças dos caminhões em movimento, encerrando assim seu papel na operação de tráfico. No entanto, a vitória de Frank dura pouco. Antes que ele consiga retomar o controle da situação, o pai de Lai, o Sr. Kwai, surge repentinamente e aponta uma arma para Frank. Revelado anteriormente como o sócio de Betancourt no negócio de tráfico humano, Kwai está furioso com a destruição da operação e determinado a eliminar Frank. Com a arma apontada para ele, Frank não tem escolha a não ser obedecer, enquanto Kwai o força a caminhar em direção à beira de um penhasco próximo. Enquanto Kwai se prepara para matá-lo, Lai chega ao local. Diante de uma escolha angustiante entre seu pai e o homem que a ajudou a escapar, ela percebe que seu pai é o responsável pelo sofrimento de muitas pessoas inocentes. Em um momento dramático e carregado de emoção, Lai ergue uma arma e atira no próprio pai para salvar a vida de Frank. Enquanto esse confronto se desenrola, o inspetor Tarcone, interpretado por François Berléand, chega ao local acompanhado das forças policiais. As autoridades agem rapidamente e começam a abrir os contêineres que estavam sendo utilizados para transportar os imigrantes sequestrados. Lá dentro, descobrem as vítimas aterrorizadas que haviam ficado presas durante a operação de contrabando. Com os criminosos derrotados e os contêineres abertos, a polícia resgata com sucesso as pessoas que haviam sido mantidas em cativeiro. A operação de tráfico é finalmente desmantelada e as vítimas inocentes são libertadas das terríveis condições que haviam sido forçadas a suportar. Jason Statham estrela como Frank Martin, o protagonista principal do filme. Frank é um ex-soldado de operações especiais de elite, que agora trabalha como transportador profissional no sul da França. Conhecido por suas rígidas regras pessoais e por suas excepcionais habilidades de direção e combate, Frank aceita perigosos trabalhos de entrega para clientes criminosos sem fazer perguntas. No entanto, à medida que a história avança, ele se vê involuntariamente envolvido em uma conspiração de tráfico humano que o força a quebrar suas próprias regras e a agir contra criminosos poderosos. Shuki interpreta Lai Kwai, a misteriosa jovem que Frank descobre dentro de um dos pacotes que foi contratado para entregar. Inicialmente parecendo uma vítima indefesa, Lai revela-se gradualmente inteligente, perspicaz e determinada. Ela se torna uma importante aliada de Frank, enquanto trabalham juntos para expor e deter a operação de tráfico humano comandada por Darren Betancourt. Sua personagem também acrescenta uma dimensão emocional à história, especialmente quando é forçada a confrontar a verdade sobre seu próprio pai. François Berléand interpreta o inspetor Tarcone, um policial francês que investiga os crimes ligados a Frank. Embora, a princípio, desconfie das atividades de Frank, Tarcone percebe gradualmente que ele pode não ser o verdadeiro vilão da situação. Seu personagem frequentemente proporciona momentos de humor e inteligência enquanto desvenda o caso complexo. Ao final da história, Tarcone torna-se uma figura importante ao ajudar a desmantelar a operação de tráfico e resgatar as vítimas. Matt Schulze interpreta Darren Wall Street Betancourt, o principal antagonista do filme. Betancourt é um criminoso rico e impiedoso que comanda uma operação internacional de tráfico humano. Usando seu dinheiro e influência, ele organiza o transporte ilegal de imigrantes e lucra com a exploração deles.
Ao longo do filme, ele tenta eliminar Frank após perceber que este se tornou uma ameaça aos seus negócios, o que acaba levando ao violento confronto final. Rick Young aparece como o Sr. Kwai, pai de Lai Kwai. A princípio, a conexão do Sr. Kwai com os eventos parece obscura, mas à medida que a história se desenrola, revela-se que ele está secretamente envolvido na operação de tráfico humano. Ele é sócio de Darren Wall Street Betancourt e ajuda a organizar o transporte ilegal de imigrantes chineses escondidos dentro de contêineres de carga. Essa revelação torna-se um momento chocante e emocional para Lai, ao perceber que seu próprio pai é o responsável pelo sofrimento de muitas pessoas inocentes. O Sr. Kwai acaba se tornando um dos últimos obstáculos que Frank deve enfrentar durante o clímax do filme, levando a um confronto trágico entre pai e filha. Adrian Dearnell aparece como um apresentador de telejornal no filme. Seu papel é breve, mas ajuda a fornecer contexto aos eventos que ocorrem na história. Por meio de reportagens televisivas, o público recebe atualizações sobre as atividades criminosas, as investigações policiais e as reações públicas relacionadas à situação em desenvolvimento. Esses segmentos de notícias ajudam a mostrar como o mundo exterior está reagindo aos eventos que envolvem Frank Martin e a operação de tráfico humano. Em agosto de 2001, foi noticiado que Luc Besson estava desenvolvendo um novo projeto de filme de ação, intitulado The Transporter. Besson planejava não apenas produzir o filme, mas também financiá-lo por meio de sua produtora, ao mesmo tempo em que coescrevia o roteiro com Robert Mark Kamen. O projeto foi concebido desde o início como um veículo para o estrelato de Jason Statham. Isso significa que o roteiro e o personagem foram criados especificamente para destacar os pontos fortes de Statham como ator de ação. Naquela época, Statham já havia conquistado destaque por meio de suas colaborações anteriores com o diretor Guy Ritchie em filmes como Lock, Stock and Two Smoking Barrels e Snatch. No entanto, The Transporter tinha a intenção de transformá-lo em uma grande estrela de ação, oferecendo-lhe um papel que enfatizava suas capacidades físicas, suas habilidades em artes marciais e sua presença imponente na tela. O projeto também contou com a participação do renomado diretor de ação de Hong Kong, Corey Yuen, que havia construído uma reputação por criar coreografias de luta dinâmicas e estilosas no cinema asiático. Yuen já havia trabalhado anteriormente com Luc Besson como diretor de ação no filme de artes marciais O Beijo do Dragão, estrelado por Jet Li. Devido à sua expertise em coreografia de ação, Yuen foi escolhido para dirigir Carga Explosiva, marcando sua estreia na direção de filmes em língua inglesa. O objetivo do projeto era combinar o estilo de ação elegante e de alta energia, frequentemente visto no cinema de Hong Kong, com a narrativa e a escala de produção dos filmes de ação europeus e americanos. Ao mesclar essas influências, os realizadores visavam criar um filme de ação de ritmo acelerado, centrado em um conceito único: um motorista profissional que transporta pacotes misteriosos sob um rigoroso código de conduta pessoal. Essa abordagem criativa acabou ajudando a moldar a identidade de Carga Explosiva, transformando-o em um filme de ação estiloso que mais tarde daria origem a uma franquia de sucesso e consagraria Jason Statham como uma das estrelas de ação mais reconhecíveis dos anos 2000. Os criadores de Carga Explosiva, The Transporter, buscaram inspiração em uma fonte única: uma série de curtas-metragens de ação intitulada The Hire. Essa série havia sido produzida pela fabricante de automóveis BMW, como parte de uma campanha promocional inovadora, concebida para divulgar seus veículos de uma maneira cinematográfica e divertida. The Hire consistia em vários curtas-metragens, lançados online no início dos anos 2000. Cada episódio apresentava um misterioso motorista profissional conhecido simplesmente como o motorista e The Driver, que era contratado para diferentes missões perigosas envolvendo perseguições em alta velocidade e situações dramáticas. O personagem foi interpretado pelo ator Clive Owen, e as histórias giravam em torno dele transportando pessoas ou itens valiosos, enquanto utilizava suas excepcionais habilidades de direção para escapar de diversas ameaças.
O que tornava a série particularmente notável era o fato de que cada curta-metragem foi dirigido por um cineasta famoso. Entre os diretores envolvidos no projeto estavam Guy Ritchie, Ang Lee, John Woo e Tony Scott. Esses diretores trouxeram seus próprios estilos distintos para os episódios, criando uma coleção de histórias de ação visualmente impressionantes, que eram muito mais cinematográficas do que os anúncios publicitários tradicionais. O conceito por trás de The Hire, um motorista habilidoso e misterioso realizando tarefas perigosas, influenciou fortemente o desenvolvimento de carga explosiva. Os cineastas Luc Besson e Robert Mark Kamen adaptaram essa ideia para um longa-metragem de ação centrado em um transportador profissional chamado Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Assim como o motorista de The Hire, Frank é extremamente habilidoso ao volante e frequentemente se vê envolvido em situações de alto risco enquanto transporta cargas secretas. Ao expandir esse conceito básico para uma narrativa completa, com personagens mais profundos, sequências de ação mais grandiosas e um enredo envolvendo uma conspiração criminosa, os cineastas conseguiram transformar a ideia em um filme de ação de sucesso. Essa inspiração ajudou a moldar a identidade de Carga Explosiva, particularmente em sua ênfase em sequências de direção estilosas, perseguições em alta velocidade e o profissionalismo misterioso de seu personagem principal. As filmagens de Carga Explosiva ocorreram inteiramente em locações no sul da França, conferindo ao filme sua atmosfera mediterrânea distinta. Muitas das sequências de ação e cenas de direção do filme foram rodadas em cidades reais e áreas costeiras, incluindo Nice, Cassis, Saint-Tropez, Marsella e Cannes. Essas locações pitorescas ajudaram a criar o cenário europeu estiloso que se tornou uma das marcas visuais do filme, especialmente durante as perseguições de carro em alta velocidade ao longo das estradas costeiras e pelas movimentadas ruas da cidade. O ator Jason Statham, que interpretou Frank Martin, realizou a maior parte de suas próprias acrobacias físicas e de direção durante a produção. Graças à sua formação em artes marciais e atletismo, ele pôde executar pessoalmente muitas das exigentes sequências de luta e cenas de direção, em vez de depender fortemente de dublês. Isso conferiu um senso de realismo às cenas de ação e tornou-se um dos motivos pelos quais a coreografia das lutas e as perseguições de carro do filme pareceram tão autênticas para o público. Para a atriz Shu Qi, que interpretou Lai Kwai, o processo de filmagem apresentou um desafio diferente. Na época em que foi escalada para o papel, ela falava muito pouco inglês. Como o filme estava sendo produzido em inglês para o público internacional, ela teve de aprender a maior parte de seus diálogos foneticamente. Isso significou memorizar o som das palavras, em vez de compreender plenamente o seu significado de imediato. Apesar da barreira linguística, Shu Qi entregou uma atuação bem-sucedida e tornou-se uma das personagens memoráveis do filme. Durante o estágio inicial de desenvolvimento da história, o diretor Louis Leterrier havia imaginado, originalmente, que Frank Martin seria um personagem gay. A intenção por trás dessa ideia era conferir ao personagem um histórico pessoal diferenciado e, potencialmente, moldar a maneira como ele interagia com os demais personagens da trama. No entanto, à medida que a produção avançava, os realizadores decidiram abandonar esse conceito. A ideia acabou sendo descartada durante as filmagens, e o enredo foi ajustado para incluir, em seu lugar, um relacionamento romântico e físico entre Frank Martin e Lai Kwai. Como resultado, uma cena de sexo entre os dois personagens foi inserida no filme, estabelecendo uma dinâmica mais tradicional de filmes de ação entre os protagonistas masculino e feminino. Essa alteração mudou a direção do relacionamento entre os personagens e tornou-se parte da versão final do filme exibida ao público. Carga Explosiva, The Transporter, teve um lançamento amplo nos cinemas, estreando em 2.573 salas e garantindo, assim, uma forte presença em todo o território dos Estados Unidos durante sua semana de abertura. O filme contou com um orçamento de produção de cerca de 20,5 milhões de dólares, valor considerado moderado para um filme de ação na época. Apesar de não dispor do orçamento colossal de muitos blockbusters de Hollywood, os realizadores investiram pesadamente em acrobacias práticas, locações reais e sequências de ação frenéticas,
a fim de conferir ao filme uma sensação de escala muito maior. Quando o filme foi lançado nos Estados Unidos pela 20th Century Fox, conseguiu arrecadar $25.296.447 nas bilheterias domésticas. Embora tenha enfrentado a concorrência de outros lançamentos naquele período, o filme atraiu um público que apreciou suas perseguições automobilísticas eletrizantes, as cenas de luta com artes marciais e a figura cool e disciplinada de Frank Martin, interpretado por Jason Statham. No cenário internacional, o desempenho do filme foi ainda melhor, beneficiando-se de sua ambientação europeia e de seu apelo global como filme de ação. Após ser lançado em diversos países ao redor do mundo, o filme alcançou uma arrecadação bruta total de $43.928.932. Embora esses números não o tenham posicionado entre os maiores blockbusters do ano, o filme ainda assim conseguiu arrecadar mais do que o dobro de seu orçamento de produção, considerando o somatório das vendas de ingressos em nível global. Graças a esse sólido desempenho financeiro e à popularidade de seu estilo de ação, o filme provou ser bem-sucedido o suficiente para dar origem a uma franquia contínua, centrada na figura do personagem Frank Martin. Os resultados de bilheteria demonstraram que o público estava interessado no conceito de um misterioso motorista profissional que transporta cargas perigosas enquanto segue regras pessoais rigorosas, o que acabou levando a sequências e a uma maior expansão da série. Para seu lançamento nos cinemas, Carga Explosiva, The Transporter, teve de passar por diversas edições a fim de receber a classificação indicativa PG-13 nos Estados Unidos. No sistema americano de classificação de filmes, a classificação PG-13 significa que o filme é considerado adequado para espectadores com 13 anos ou mais, mas certos tipos de violência ou conteúdo adulto devem ser limitados ou atenuados. Devido a essa exigência, algumas das cenas de ação e violência mais intensas foram modificadas antes de o filme ser lançado nos cinemas do ZEUA. Essa versão editada não foi utilizada apenas nos Estados Unidos, mas também distribuída no Reino Unido e em diversos outros mercados internacionais. Como resultado, grande parte do público fora da França assistiu a uma versão do filme levemente atenuada em comparação ao corte original criado pelos realizadores. A versão integral do filme foi exibida principalmente na França, onde o longa-metragem foi produzido, e no Japão, que foi o único outro país, além da França, a receber a versão original sem essas edições de censura. Várias cenas de ação foram especificamente alteradas para a versão PG-13. Uma das mudanças mais notáveis ocorre durante a cena de luta no ônibus. Na versão francesa original, Frank Martin, interpretado por Jason Statham, utiliza uma faca durante o combate contra seus agressores, tornando a cena mais intensa e gráfica. Para o lançamento americano e internacional com classificação PG-13, muitos desses planos foram editados ou removidos para que a violência parecesse menos explícita. Outra grande alteração ocorre durante o confronto culminante com o vilão Darren Wall Street Betancourt, interpretado por Matt Schulze. Na versão francesa original, quando Frank lança Betancourt para fora do caminhão em movimento, o personagem cai na estrada e é visivelmente esmagado pelas rodas do comboio que vem logo atrás. Esse momento mostra claramente o fim brutal do vilão. No entanto, na versão americana e internacional PG-13, a cena foi alterada de modo que Betancourt é simplesmente arremessado para fora do caminhão e cai na estrada, sem que seja mostrada a cena em que ele é atropelado. Ao remover as imagens mais gráficas, os realizadores conseguiram atender aos requisitos de classificação etária, mantendo, ao mesmo tempo, o desfecho geral da cena intacto. Essas mudanças destacam como os filmes são, por vezes, editados de maneiras distintas para diferentes países, dependendo dos sistemas locais de classificação etária e das diretrizes para o público. Embora a história geral e a ação de Carga Explosiva, The Transporter, tenham permanecido as mesmas, o nível de violência visível variou conforme a versão do filme assistida pelos espectadores. Após encerrar sua exibição nos cinemas, Carga Explosiva foi lançado para consumo doméstico, permitindo que o público assistisse ao filme fora das salas de cinema. O filme tornou-se disponível pela primeira vez em VHS
a DVD em 15 de abril de 2003. Naquela época, as fitas VHS ainda eram amplamente utilizadas, embora os DVDs estivessem rapidamente se tornando o formato dominante, pois ofereciam melhor qualidade de vídeo, som mais nítido e recursos extras, como cenas de bastidores, entrevistas e cenas excluídas. O lançamento em DVD permitiu que os fãs do filme revisitassem as perseguições de carro em alta velocidade, as sequências de luta e o personagem de Frank Martin, interpretado por Jason Statham, no conforto de seus lares. Os lançamentos em mídia doméstica constituíram uma parte importante do sucesso de um filme no início dos anos 2000, pois frequentemente apresentavam a obra a novos espectadores que poderiam tê-la perdido durante sua exibição nos cinemas. Alguns anos mais tarde, à medida que o entretenimento doméstico em alta definição se tornava mais popular, o filme foi relançado em um formato mais recente. Em 14 de novembro de 2006, Carga Explosiva, The Transporter, foi lançado em Blu-ray, oferecendo uma resolução de imagem e qualidade de áudio significativamente superiores em comparação aos formatos anteriores. Essa versão permitiu aos espectadores vivenciar o filme com visuais mais nítidos e som aprimorado, fazendo com que as cenas de ação e os cenários cinematográficos no sul da França parecessem ainda mais detalhados. Esses lançamentos em mídia doméstica ajudaram a manter a popularidade do filme mesmo após sua saída dos cinemas, contribuindo para a crescente base de fãs da franquia Carga Explosiva e consolidando ainda mais Jason Statham como uma estrela de ação reconhecida. A recepção da crítica à Carga Explosiva foi, de modo geral, mista. Os críticos elogiaram a ação, mas apontaram falhas em alguns aspectos da história. De acordo com o site agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme detém um índice de aprovação de 54%, baseado em 128 avaliações de críticos, com uma nota média de 5,6 em 10. Esse percentual reflete uma resposta dividida entre os críticos. Alguns apreciaram as sequências de ação estilosas e o ritmo enérgico, enquanto outros consideraram que o enredo e o desenvolvimento dos personagens do filme eram mais fracos. O consenso oficial dos críticos do site resume essa opinião ao afirmar: Carga Explosiva entrega a ação à custa de uma narrativa coerente. Em outras palavras, embora o filme ofereça muitas cenas de luta e perseguições de carro empolgantes, alguns críticos consideraram que a narrativa em si não era tão sólida ou bem desenvolvida. No Metacritic, que calcula uma pontuação média ponderada com base nas avaliações dos críticos, o filme recebeu uma nota de 51 em 100, atribuída por 27 críticos. Essa pontuação se enquadra na categoria do Metacritic, de avaliações mistas ou medianas. Tal classificação sugere que o filme teve tanto defensores quanto detratores entre os críticos, com muitos concordando que os elementos de ação eram divertidos, mas que a história era bastante simples. As reações do público, no entanto, foram um pouco mais positivas. De acordo com pesquisas realizadas pelo CinemaScore, os espectadores que assistiram ao filme nos cinemas atribuíram-lhe uma nota média de B+, em uma escala que varia de A mais a F. Isso indica que o público, em geral, apreciou o filme mais do que os críticos, valorizando particularmente a ação frenética, as perseguições de carro em alta velocidade e a atuação de Jason Statham como o calmo e habilidoso motorista Frank Martin. No geral, embora Carga Explosiva não tenha recebido elogios unânimes da crítica, seu estilo de ação empolgante e a atuação memorável do protagonista ajudaram-no a conquistar popularidade junto ao público e, eventualmente, levaram ao desenvolvimento de uma franquia de ação bem-sucedida. A crítica de cinema Manohla Dargis, do Los Angeles Times, elogiou as sequências de ação do filme e a atuação de Jason Statham. Ela sugeriu que Statham tinha potencial para se tornar uma grande estrela de filmes de ação, comparando-o a Vin Diesel, que já era bastante conhecido por protagonizar grandes filmes de ação na época. Dargis escreveu que Statham certamente parece apto a se desenvolver como uma alternativa de peso médio a Vin Diesel, significando que ele possuía a presença física e o carisma em cena necessários para se tornar um herói de ação bem-sucedido.
Ela também destacou o trabalho do diretor Corey Yuen, um veterano do cinema de ação de Hong Kong, elogiando sua habilidade na coreografia de intensas cenas de combate corpo a corpo. Segundo ela, a capacidade de Yuen em conceber sequências de luta empolgantes foi um dos elementos mais impressionantes do filme. Em contrapartida, o famoso crítico de cinema Roger Ebert ofereceu uma perspectiva mais crítica. Escrevendo no Chicago Sun-Times, Ebert considerou que o filme dependia excessivamente de ação constante. Ele argumentou que, em vez de aprimorar a obra, as sequências de ação ininterruptas acabavam, na verdade, desacelerando a narrativa. Ele resumiu sua visão afirmando: "A ação em excesso faz o filme estagnar completamente." Em sua opinião, faltava ao filme profundidade narrativa suficiente para equilibrar a ação. Outro crítico, Eric Harrison, do Houston Chronicle, ofereceu uma crítica mais humorística e direta. Ele descreveu o filme como lixo com L maiúsculo, sugerindo que ele não deveria ser levado a sério como uma obra cinematográfica sofisticada. No entanto, ele também deu a entender que, uma vez que os espectadores aceitassem o filme como um entretenimento simples e exagerado, ainda poderiam apreciá-lo pelo que ele realmente era: um espetáculo de ação enérgico e estiloso. Em conjunto, essas críticas ilustram a resposta dividida da crítica especializada em relação à carga explosiva, The Transporter. Embora muitos críticos tenham apreciado a coreografia das cenas de ação e a atuação de Jason Statham, outros sentiram que o filme focou tanto na ação que acabou sacrificando uma narrativa mais profunda. Apesar das críticas mistas, o ritmo acelerado do filme e suas cenas de ação memoráveis ajudaram-no a conquistar uma base sólida de fãs, o que acabou levando à expansão da franquia Carga Explosiva. Com ação explosiva, cenas de luta intensas e o personagem inesquecível de Frank Martin, Carga Explosiva provou que, às vezes, quebrar as regras é a única maneira de fazer a coisa certa. E essa é a história eletrizante por trás de um dos filmes de ação mais estilosos do início dos anos 2000. En este video, exploramos la historia completa, la producción y el legado de The Transporter, 2002, la película de acción de alto octanaje que presentó al público al legendario conductor Frank Martin. La cinta está protagonizada por Jason Statham, quien interpreta a un transportista profesional que sigue 3 reglas estrictas: nunca cambiar el trato, nada de nombres y nunca abrir el paquete. Pero cuando uno de sus trabajos sale mal, se ve atrapado en una peligrosa conspiración de tráfico de personas que lo obliga a romper todas las reglas por las que rige su vida. Dirigida por Louis Leterrier y Corey Yuen, y escrita por Luc Besson y Robert Mark Kamen, The Transporter combina vertiginosas persecuciones automovilísticas, intensos combates de artes marciales y elegantes secuencias de acción filmadas en los hermosos escenarios del sur de Francia, incluyendo Niza, Marsella, Cannes, Cassis y Saint-Tropez. En este video, abordamos la historia completa de la película, los personajes, las locaciones de rodaje, datos curiosos detrás de cámaras, su desempeño en taquilla y la recepción de la crítica. También descubrirás cómo la película se inspiró en la serie de cortometrajes de BMW titulada The Hire, y cómo Jason Statham realizó muchas de sus propias acrobacias de conducción y combate. Si te gustan las películas de acción, los análisis cinematográficos y las historias sobre el detrás de cámaras del cine, este video es para ti. No olvides dar me gusta